Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro, nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro O Coração da Bíblia. Nós estamos na terceira semana, nós estamos lendo o capítulo 4, a salvação completa, a solução para todos os problemas, e parte do capítulo 5, lavoura de Deus, edifício de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando para a gente realmente perceber que nós somos dele. Ó Senhor Jesus, Ele quer realizar a sua edificação em nós, Senhor Jesus. E para isso Ele quer nos unir, quer nos fazer um com Ele. Ó Senhor Jesus, o inimigo quer nos separar, nos dividir, nos colocar longe uns dos outros, quer nos encher de conceitos, ó Senhor Jesus, de coisas próprias, né? Mas o Senhor, Ele quer realmente nos livrar de tudo isso, né? E Ele quer nos dar o caminho de salvação. Por isso que mostrou para nós o seu evangelho completo, o caminho para nós. Vamos exercitar o Espírito e deixar com que o Senhor nos conduza em todas as coisas para a gente ser útil a Ele. Ó Senhor Jesus. No dia de hoje nós vamos ler da página 73, que é o início do capítulo 5, com o título Lavoura de Deus e Edifício de Deus, Senhor Jesus, até o final do subtítulo, Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, na página 76. Ó Senhor Jesus. Ler com oração, João capítulo 6, versículo 57. Ó Senhor Jesus. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o livro. O título, capítulo 5. Lavoura de Deus e Edifício de Deus. Ó Senhor Jesus. No capítulo anterior, vimos que o livro de Romanos foi colocado antes das epístolas de 1 e 2 Coríntios, segundo o arranjo divino. Além disso, tivemos uma visão panorâmica da epístola de Paulo aos Romanos, mostrando que para lidar com os problemas da igreja, precisamos antes da salvação completa de Deus, que é a solução para todos os problemas. Ó Senhor Jesus. Neste capítulo, falaremos sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, dando ênfase ao capítulo 3. Esse capítulo mostra que o nosso desfrute de Cristo resulta na igreja como lavoura e edifício de Deus. Nada traz tantos benefícios espirituais para os cristãos do que desfrutar de Cristo. Ele é a bebida e a comida que todos os cristãos precisam desfrutar. O resultado disso é a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. Na igreja em Corinto, conforme a primeira carta de Paulo destinada a ela, percebemos a carência do real desfrute de Cristo. O coração dos irmãos não estava focado na obra do Cristo crucificado, mas na filosofia e na sabedoria humana, que eram produzidas pelo mundo. Diante disso, o apóstolo mostra que Cristo e a cruz são a solução única para todos os problemas enfrentados por essa igreja. A vitória dos cristãos sobre seus problemas não é fixar os olhos na sabedoria do mundo, mas mergulhar o coração em Cristo, que é poderoso para solucioná-los. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: Preferências e divisão, os principais problemas da igreja. Ó Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 1, do versículo 4 ao 7, lemos: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses versículos, o apóstolo Paulo mostra que a igreja em Corinto não era pobre, e sim rica em toda a palavra e conhecimento. Ó Senhor Jesus! Em uma igreja tão rica em palavra e conhecimento, não deveria haver preferências e divisão. Para isso, Paulo exorta-os a voltar à genuína unidade, conforme está escrito: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer.
Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Mesmo entre aqueles que causavam divisão, alguns preferiam a Cristo. Porém, Paulo os colocou na mesma medida dos que tinham preferência por ele mesmo, por Apolo e por Cefas. Que sabedoria Paulo teve ao lidar com o câncer da preferência! Os irmãos que preferiam somente a Cristo pareciam ser mais espirituais que os outros. Paulo, porém, pelo discernimento do Espírito, viu que todas essas preferências, mesmo a mais espiritual, não produziam a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Todavia, as contendas, as preferências e a divisão faziam parte do viver da igreja em Corinto. Por isso, Paulo os chamou de carnais e de crianças em Cristo. Ó Senhor Jesus! Já aprendemos uma grande lição neste início. O conhecimento, na forma de filosofias, ideias e palavras motivacionais, não será capaz de fechar as brechas das preferências e das divisões na igreja. Mais cedo ou mais tarde, a igreja que vive nessa esfera certamente sofrerá com divisões entre os irmãos. A falta de experiência com o Cristo crucificado é o grande fator que nos leva a viver nessa esfera que danifica a igreja de Deus. Ó Senhor Jesus! Subtítulo: os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Ó Senhor Jesus! Continuando em 1 Coríntios 1, 22, Paulo revela que além das preferências e das divisões, na igreja em Corinto havia dois grupos distintos. Leiamos: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os judeus pediam sinais, e os gregos buscavam sabedoria. O povo judeu, desde o Antigo Testamento, provou as promessas de Deus por meio de sinais. Deus fazia grandes milagres para os filhos de Israel. Ao desfrutarmos dos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, fica evidente que em toda a história de Israel, o povo judeu foi dependente de milagres feitos por Deus. Assim, os judeus, mesmo vivendo na era do Novo Testamento, estão acostumados com milagres e sinais. Ó Senhor Jesus! Os gregos buscavam sabedoria. Em Atos 17, do versículo 16 ao 18, vemos como a cidade de Corinto foi influenciada pela sabedoria humana caída. Leiamos: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Na época de Paulo, os epicureus e os estoicos referiam-se às duas correntes filosóficas atuantes nas praças das principais cidades gregas, nesse caso, Atenas. Os epicureus não acreditavam na ressurreição e convenciam as pessoas de que deveriam aproveitar a vida, fazendo o que bem quisessem e atendendo a todos os caprichos, pois nada haveria após a morte. Enquanto os estoicos ensinavam que o comportamento das pessoas era o melhor indício para um bom modo de vida, e suas crenças estavam enraizadas na natureza. Ambas as filosofias evidenciavam que naquela época era comum os gregos apreciarem esse tipo de sabedoria humana. Paulo foi chamado de tagarela, pois seu espírito se revoltou ao ver a idolatria reinante naquela cidade. Ele passou a pregar o evangelho em todos os lugares, seja em sinagogas ou em praças. Ó Senhor Jesus! O versículo 19 continua: então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Areópago era um lugar onde os gregos, sedentos por sabedoria humana, iam para ouvir as últimas novidades. A filosofia humana reinava naquele lugar e influenciava todo o mundo grego da época, que incluía a cidade de Corinto.
Paulo, entretanto, não aceitava tal condição e o chamou de idólatras. Ele pregava a palavra de Deus todos os dias a todos que encontrava. Ó Senhor Jesus! Na Epístola aos Filipenses, há uma advertência para quem busca a sabedoria deste século. Assim diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aqui essa última frase desse ponto que a gente está lendo no dia de hoje, Senhor Jesus, é realmente de uma grande advertência para nós. Paulo está dizendo para os irmãos, olha, dentre vocês estão andando, aqueles que eu estou alertando para vocês, estão andando no meio de vocês. Aqui está falando de pessoas do mundo, está falando de irmãos com procedimento reprovável, com procedimento de ser inimigo da cruz. Senhor Jesus, ou seja, as filosofias começaram a tomar ali tal força entre os irmãos que eles se tornaram inimigos de Cristo. Ó Senhor Jesus, como que pode uma coisa dessa? O irmão está ali andando, está falando da palavra, mas está falando uma palavra que é contra Cristo. Ó Senhor Jesus, isso é um grande perigo para nós. Hoje, infelizmente, a gente pode cair nessa condição se a gente não exercitar o Espírito, se a gente se tornar superficiais. A gente vai ser levado ao redor por todo o vento de doutrina. Não são coisas heréticas, não são coisas tão contrárias assim, são vãs sutilezas, são pequenas coisas, pequenas modificações na palavra, Senhor Jesus, que fazem toda a diferença. E hoje, infelizmente, muitas doutrinas, muitas coisas idólatras estão penetrando no meio dos cristãos. A gente viu aqui, eu vou tocar aqui com mais detalhes, mas só pegando esse trecho aqui, a gente vê hoje idolatria no meio cristão. Assim, como assim, irmão? Ó Senhor Jesus, é verdade. Estão sendo introduzidas coisas idólatras. Pessoas estão mostrando para as pessoas, olha, não é Cristo que você tem que buscar. Se você comprar isso aqui que vai resolver seu problema. Ó Senhor Jesus, isso é idolatria. Ó, se você beber essa água aqui que vai resolver. Ó Senhor Jesus, isso é idolatria. Está sendo colocado no meio cristão e as pessoas estão acreditando nisso. Ó Senhor Jesus, estou como os judeus procurando sinais e milagres. Ó, faz isso, vai em tal lugar, que aí tem uma pessoa lá, que aquela pessoa, ela que vai fazer isso aqui para você. Ó Senhor Jesus, não estão introduzindo as pessoas diante de Cristo, mas diante de práticas que vão resolver coisas que você vai comprar, você vai pagar isso aqui e vai receber isso aqui em troca. E as pessoas não estão preocupadas em conhecer o Senhor. É isso que estava acontecendo. Pessoas estavam andando no meio dos irmãos e as pessoas eram inimigos da cruz de Cristo. O destino deles era a perdição. O Deus dele não era Deus, era o próprio ventre. Estavam ensinando as pessoas, olha, você quer Cristo, mas busca um Cristo que vai satisfazer os seus desejos. Vai encher sua barriga, é o seu próprio ventre, aquilo que vai te satisfazer. Ó Senhor Jesus, já aconteceu isso com você, de você rir tanto que sua barriga dói? Ó Senhor Jesus, você ficou tão feliz, aconteceu tal coisa que você falou assim, poxa, eu tô até doendo minha barriga de tanto rir. É a pessoa que está buscando a felicidade do seu próprio ventre. Poxa, comi tanto que minha barriga está até doendo. Estou satisfeito. Poxa, comi tanta coisa boa, tanta coisa gostosa. O seu Deus, o seu próprio ventre. Então estavam pessoas que estavam procurando só isso. Só o que satisfaz a sua fome, sua sede, sua alegria. Não se preocupa com Cristo. A glória deles está na sua infâmia. Ó Senhor Jesus, ele faz o negócio, a pessoa olha e fala, e fulano fez isso, e fala assim, fiz mesmo, que bom. Você também deveria tentar isso, fulano. Ó Senhor Jesus, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ó Senhor Jesus, essas filosofias dos estoicos, dos epicureus, hoje estão, infelizmente, no meio evangélico. O irmão explicou aqui, o que é epicureu? Não criam na ressurreição, como essas pessoas aproveitam a sua vida, faz o que você quiser,
faz todos os seus caprichos, não tem nada depois da morte. Você não tem que prestar conta para ninguém. Você tem que ser um cristão que ganha as coisas da terra hoje. O seu Deus é um Deus da prata e do ouro. Tem que te dar isso, tem que te dar aquilo. Amados, a verdadeira riqueza de Deus não está nas coisas dessa terra. O ouro e a prata que Deus fala não tem nada a ver com dinheiro, com fama, com negócio, com nada disso. Ouro é a própria natureza de Deus. E a prata é você valorizar a redenção de Cristo, aquilo que Cristo realizou. É como eu tenho falado ultimamente, não é milagres, não são coisas exteriores, é transformação de vida. Né, senhores, a gente já leu aqui no Alimento Diário, eu já citei isso aqui várias vezes, né, a experiência de um irmão que mostrou no final da vida dele, ele já numa doença terminal, no final da vida, vendo que pouco tempo de vida lhe restava, foi diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, diante de tudo que ele viu, o que foram todas as obras que ele realizou diante de Deus? Ó Senhor Jesus, e ele mostrou isso para o irmão ganhou luz e trouxe isso para nós. Não é aquilo que você realiza diante de Deus, mas o quanto da vida de Deus permanece. Não são obras exteriores. Não, a justificação não vem por meio de obra. A justificação vem por meio da fé. Ó Senhor Jesus. Essa semana eu ouvi o testemunho de uma pessoa que estava ali diante do Senhor, né? Ele tinha um conflito, né, entre ele e uma outra pessoa. Eles ficavam discutindo porque eles achavam que a justificação vinha por meio de obras. E ele falou, não, a justificação por meio da graça. Né, Senhor Jesus. E muitas pessoas pensam o seguinte, olha, a justificação é pela graça, mas ele pensa o seguinte, olha, você não tem que fazer nada. Você vai ficar lá, numa hora você vai ficar assim, você vai receber a graça de Deus e pronto, está tudo certo. E outro pensa, não, não é a obra. A graça é obra. A graça eu vou fazendo isso, vou fazendo aquilo outro, e eu vou me sentindo útil, vou ter um sentimento bom. Isso aí que agrada a Deus. Ó Senhor Jesus, amado, não é nenhuma coisa nem outra. A graça é o próprio Deus, né, ter dado o Cristo, dispensado o Cristo para nós. Então eu preciso ter experiência com esse Cristo. Eu preciso ter uma base sólida com esse Cristo. Ó Senhor Jesus. E como mostrou aqui, né? Não era Cristo numa situação de divisão. Não, eu tenho um Cristo que é diferente do seu e tal, isso, aquilo. Ó Senhor Jesus, não, mas é um Cristo que pauta a sua vida. Um Cristo que te enche de amor. Um Cristo que te enche de experiência. E você procura levar o outro na presença dele. Não é para discutir opinião. Não é para mostrar que você é melhor. Ó Senhor Jesus. Então ele mostrou aqui, né? Senhor Jesus. Não, viva a sua vida, viva o agora. Né? O que você realizar agora, Deus vai ficar satisfeito e pronto. Você é filho e tal. E não é por aí. Nós precisamos buscar a vontade dele e não a nossa. Não é a sua satisfação, a satisfação de Cristo. Ó Senhor Jesus. E ele mostrou aqui que, né, tinha também os estoicos. Senhor, mostrando que era o comportamento das pessoas, era o modo de vida. Olha, o jeito que você viver, do jeito que você viver já está tudo certo. Senhor Jesus, tem que viver como todas as coisas da natureza, livre. Faz o que você quiser, faz o que dá na sua cabeça. Aí muitos pegam a palavra e deturpam. Todas as coisas são lícitas. É verdade, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Todas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se eu tenho tanto desejo de fazer uma coisa que aquilo ali é incontrolável, já tomou o lugar de Cristo. Se tornou algo de idolatria. Por isso que Paulo se revoltava no seu espírito. As pessoas estão vivendo a vida dela, estão fazendo um monte de coisa, sem discernimento nenhum, sem ir diante de Deus, sem procurar a realidade diante de Deus. Já citei isso várias vezes hoje. O que eu procuro fazer? Tudo que eu vou fazer, né, até nas decisões mínimas, orar, ir diante do Senhor, receber a paz de Cristo. Ó Senhor Jesus, por fora pode estar tudo dando errado, mas por dentro, a paz de Cristo muda toda a realidade. Você não está preocupado com as coisas exteriores, o que está dando errado. Você está preocupado com Cristo, Ele está te dando paz. Você continua, você prossegue. Você fala, Senhor, esse assunto já está resolvido porque o Senhor já me deu paz. Agora eu vou procurar a sua vontade. Ó Senhor, mas o inimigo quer nos distrair. Semana eu ouvi uma palavra, o irmão mostrou, né? O Senhor, Ele quer nos dar unidade, como mostrou que Paulo queria que os irmãos se voltassem para a unidade genuína. Senhor Jesus, né? Servir a Cristo, gerar Cristo nos outros, viver diante do Senhor.
Mas o que o inimigo quer fazer? O inimigo quer causar divisão. Porque enquanto nós estivermos separados, discutindo um monte de coisas, nós somos fracos. Nós não temos força. Mas quando eu estou diante do Senhor, eu nego a mim mesmo, eu estou junto com o irmão, eu ando junto, eu estou disposto ali a estar junto, Senhor Jesus, a deixar as diferenças de lado e levar Cristo, um coração cheio de amor, um coração que traz edificação, aí é que eu sou forte. Ó Senhor Jesus, é isso que Paulo está mostrando. Aparentemente os coríntios eram fortes, porque para eles não faltava nada. Tinham pessoas que tinham todos os dons, estava tudo certo ali. Mas, como mostrou para nós, né, eles tinham um problema, eles não usavam o dom para edificação, usavam o dom para si mesmo. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando isso para nós. Eu não posso usar meu dom para satisfação própria. Posso me chegar e falar, olha, eu sou muito bom em falar, eu tenho a palavra de Deus, eu conheço muito, e eu falo a palavra de Deus, agora eu estou satisfeito, porque, poxa, eu estou aqui no canal falando. Ó Senhor Jesus, não, cada dia eu procuro diante do Senhor. O Senhor está satisfeito? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, essa palavra trouxe edificação. Senhor, o que eu posso fazer para ser mais útil ao Senhor? Ó Senhor Jesus, é ir diante do Senhor a cada momento. Nós precisamos estar sempre indo diante do Senhor. Por isso ele mostrou para nós aqui, a gente vai ver nesse capítulo aqui, a questão da lavoura e do edifício. Então é vida e edificação. Isso precisa trazer no nosso viver. Já citei isso várias vezes, cito novamente. Irmão vem me perguntar, irmão, mas isso é pecado? A questão não é se é pecado, a questão é, está trazendo edificação, está trazendo vida, está te aproximando de Deus. Irmão, agora está sendo apresentado para mim uma doutrina e tal, eu ouvi isso aqui agora, eu estou perturbado com isso aqui. Irmão, desde quando você ouviu isso, o que isso trouxe para a sua vida? Isso te levou a ir diante do Senhor e buscar mais o Senhor? Ou agora você lê a palavra e não entende mais nada? Ó Senhor Jesus, o Senhor quer trazer para nós vida, edificação, lavoura de Deus, edifício de Deus. Ó Senhor Jesus, é uma edificação. Conforme os materiais estão soltos, você não vê. Conforme vai subindo, você vê, olha, aquilo ali é uma casa. Aí daqui a pouco sobe mais um andar. Opa, uma casa de 2 andares, sobe mais um. Opa, será que é um prédio? Será que são 3 casas? Quantas casas tem ali? Aí vai subindo, opa, é um edifício. Agora o edifício você consegue ver de longe. Aí o Senhor quer que a gente veja que nós vamos tomando a forma de Cristo. E uma lavoura, o que acontece? Uma lavoura, ela se estende. Ó Senhor Jesus, por isso Ele quer que nós sejamos o fruto da videira. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós estamos ligados a Cristo, então nós também somos videira. A videira, se você não botar ela num lugar sustentado, ela vai crescendo no chão. E quando ela chega no muro, ela não dá a volta não, ela vai subindo pelo muro e daqui a pouco tem videira, tem uva lá na casa do vizinho. Ó Senhor Jesus, o que você está mostrando para nós? A vida não tem barreira. Deus não é Deus de confusão. Se alguém quer discutir, debater, causar confusão, não está ali em nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso que Paulo chegou e começou a pregar, se revoltou no seu espírito. A pessoa estava falando que ele era tagarela, porque ele falava. Ele não estava brigando com ninguém. Ele estava procurando trazer as pessoas para Cristo. Ele falava de Deus. É isso que a gente precisa fazer. Falar e viver. Ó Senhor Jesus, para que as pessoas possam ver Cristo. Por isso mostrou para nós. Houve uma base antes para nós, mostrando que a gente precisa da salvação completa. Deus precisa ser a base do meu viver, a base do meu andar, o meu corpo, a base da minha mente, meus pensamentos, mente renovada e meu espírito fervoroso. Eu ter comunhão com o Senhor, ter edificação, ter vida. Ó Senhor Jesus, está com o espírito queimando, um espírito que está cheio de Cristo. E para você exibir Cristo, você tem que fazer o quê? Você tem que exibir amor, não é conhecimento. Ó Senhor Jesus. Ele mostra para nós de que a gente nada vai trazer mais benefício para mim, para os irmãos, do que desfrutar de Cristo. Então eu preciso levar Cristo para as pessoas. Não é conhecimento, não é discussão, não é filosofia, mas é uma vida, um viver diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Cristo é bebida e comida, e todos os cristãos precisam comer e beber. Se você come e bebe de Cristo, você tem um relacionamento com Cristo, as situações vão vir e você não vai ter dúvida, porque você tem algo sólido, você tem uma base. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E mostrou para nós que Corinto tinha uma carência disso, de um real desfrute de Cristo. Eles viram Cristo, acharam bom e tomaram isso como uma filosofia.
Cristo não é filosofia para nós, Cristo é real. Senhor Jesus, os irmãos não tinham foco na obra do Cristo crucificado. Então comparavam Cristo com várias outras coisas. Vou ter que perceber, olha, Cristo não só veio trazer para mim coisas boas, mas ele morreu por mim, ele se entregou por mim, ele foi até as últimas consequências por mim. Ó Senhor Jesus, ele sofreu para que eu não tivesse que passar pelo mesmo sofrimento. Por isso que hoje eu não quero ficar tomando o meu sofrimento, mas eu quero tomar o sofrimento de Cristo, aquilo que é em favor do seu corpo. É isso que ele está dando para nós, aquilo que é em favor de Deus. Ali muitos, por causa de filosofia, estavam abandonando o Senhor. Então ele mostrou que o problema é que eles estavam querendo fixar os olhos na sabedoria humana, ao invés de mergulhar o coração em Cristo. Então aqui tem duas coisas, né? Fixar os olhos ou colocar o coração em Cristo. O que você prefere? Ficar vendo coisas ou você quer ter um coração no Senhor? Ó Senhor Jesus, a gente precisa ver as coisas, mas com os olhos do coração. Senhor Jesus, com olhos espirituais. É isso que o Senhor está querendo dar para nós. Ver as coisas com olhos espirituais, com discernimento espiritual, muda tudo. É isso que Ele quer mostrar para nós. Ó Senhor Jesus, colocar o coração em Cristo é que vai nos dar poder para solucionar os problemas. Não é para ter uma opinião sobre o problema, para direcionar outros e tal. Não, mas é para realmente colocar o coração das pessoas na direção certa. Cristo. Ó Senhor Jesus. E Ele até mostrou que eu não posso ver esse Cristo numa questão de divisão. Ah, eu conheço mais, eu sei mais. Eu é que estou aqui em nome de Cristo. Os outros não. Isso é divisão. Ó Senhor, mas é realmente ter um coração, de ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, se a gente estiver dividido, a gente não vai ter força. Senhor Jesus, mas se a gente estiver realmente focando em Cristo, como eu sempre falo aqui, alguns falam, não, meu compromisso é com Deus, meu compromisso com a verdade, não é com vocês. Se o nosso compromisso é com Deus, é com as pessoas. Senhor Jesus, mas a verdade não é a minha opinião sincera a respeito de algo. A verdade é Cristo. É encaminhar as pessoas para o Espírito. As pessoas terem uma visão real daquilo que o Senhor é. Não é a minha visão de Cristo. É ver o Cristo que eu estou vendo. Ó Senhor Jesus. É muito diferente eu mostrar, eu querer falar para a pessoa o que eu estou vendo e levar ela a ver o que eu estou vendo. São duas coisas diferentes. Ó Senhor Jesus. Para a gente precisa exercitar o Espírito. A igreja Corinto, ela era rica em palavra, em conhecimento, Senhor Jesus, mas era para ela viver diante do Senhor, praticar a vida normal da igreja, mas ela estava se voltando para filosofias. Ó Senhor Jesus, ela via algo e filosofava sobre isso, via algo e tinha sua preferência. Hoje muitos cristãos pegam a palavra e só querem ir adiante parte da palavra. Ah, isso aqui é bom, ah, isso aqui deixa para lá. Não, a gente precisa ver toda a palavra, precisa ver a palavra como um todo. A Bíblia ela não se contradiz, a Bíblia explica a Bíblia, mas eu preciso estar diante do Senhor, tocar na palavra com revelação e não como conhecimento. Ó Senhor Jesus, isso que faz toda a diferença. Quando algo vem para você como revelação, é Deus te mostrando, é Deus te dando sabedoria, é Deus te desvendando, é Deus te mostrando algo celestial. Mas quando vem com conhecimento, aí um convencimento, uma discussão é diferente. Ó Senhor Jesus, isso que o Senhor quer mostrar para nós. Por um lado a gente precisa da palavra do conhecimento, por outro lado a gente precisa da palavra da revelação. A palavra do conhecimento é para dar uma base. A palavra de revelação é para a gente viver nessa base. Isso que o Senhor está dando para nós, uma vida e um viver. Senhor Jesus, aquilo que eu posso praticar, aquilo que vai trazer edificação e não discussão. Ó Senhor Jesus. Por isso que Paulo colocou no mesmo patamar quem preferia ele, quem preferia Apolo, quem preferia Cefas e quem preferia Cristo. Ó Senhor Jesus, ele mostrou, quem prefere Cristo é mais espiritual, mas também está se colocando numa situação de divisão, porque não estava levando os irmãos à realidade, não estava levando os irmãos a desfrutar o Senhor. Por isso que Paulo, com muito discernimento no Espírito, percebeu, olha, até isso aí está gerando um câncer da preferência. Senhor, está levando os irmãos a viver uma vida sem restrição. Ó Senhor Jesus, uma vida que não é diante do Senhor, mas é uma vida de discussão a respeito de coisas do Senhor, é totalmente diferente. Ó Senhor Jesus, eu não quero viver baseado em coisas do Senhor, eu quero viver diante dEle.
Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando isso para nós. Ó Senhor Jesus, porque Ele está mostrando que mesmo aquele que estava sendo mais espiritual, não estava tendo a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Senhor, eles não estavam chegando à mesma conclusão, não estavam tendo a mesma disposição para desfrutar, a mesma disposição do apóstolo de levar vida, levar palavra. Ó Senhor, levar um Cristo ressurreto. Isso não estava trazendo coisas boas. Ó Senhor, por isso que falou, todos vocês, até aqueles que são a meu favor, eu podia falar, quem está a meu favor está bem, né? Não, mas até quem é a meu favor é carnal e é criança. Ó Senhor Jesus, criança não sabe o que quer. Criança se satisfaz com qualquer coisa. Né? Uma hora está brincando com a bola. Aí daqui a pouco vê outro brincando com o carrinho, ele quer brincar com o carrinho. Daqui a pouco vê outro brincando com o trenzinho, vai brincar com o trenzinho. Isso não pode ser assim. Né? Senhor, levado ao redor por todo o vento de doutrina. Senhor, mas a gente precisa ser firmado em Cristo. Ter experiência com o Senhor, ver o que é saudável para a igreja praticar, para a igreja levar adiante a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, Ele está mostrando para nós o conhecimento em forma de filosofia, de ideia e de palavra motivacional não é capaz de fechar brecha. Aí ele gera preferência e divisão. E a igreja que vive nessa esfera, Senhor, na esfera de filosofia, de ideia, de palavra motivacional, daqui a pouco vai cair em divisão. Ó Senhor, vai cair em preferência. Senhor Jesus. Aí acontece, não vai conseguir ter experiência com Cristo crucificado. Ó Senhor Jesus. E aí vai ter um viver que, ao invés de causar edificação, vai causar dano. Um prefere uma coisa, outro outra. Um se reúne com o outro para falar disso, falar daquilo. Discute filosofia, discute certo e errado. E não consegue enxergar Cristo. Isso causa dano. Parece algo muito bom. Poxa, estou aqui reunindo com o irmão, a gente está discutindo, está vendo isso, vendo aquilo. Mas, no fundo, é algo muito ruim. Ao que muitos cristãos não percebem, isso gera dano. Muitos ficam aí, são doutores do saber, entram, vão lá, falam, discutem, bota isso, bota aquilo. Mas não leva ninguém na presença do Senhor. Só leva outros a concordar com a sua ideia, concordar com o seu argumento. E a pessoa entrou sem Cristo, saiu sem Cristo. Ó Senhor Jesus, a gente não pode ter esse viver. Né? Não podemos ficar no bom, mal, certo e errado. Você tem que ver aquilo que está levando vida. Por isso que mostrou aqui, né? 2 grupos. Os que pedem sinais e os que buscam sabedoria. E Paulo deixou muito claro. Olha, um está buscando sinal, outro está buscando sabedoria. Com a gente não vai encontrar nenhuma coisa nem outra. Porque nós pregamos a Cristo e este crucificado. Está procurando sinal? Tem Cristo crucificado. Está procurando sabedoria? Tem Cristo crucificado aqui. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente viu aqui no Lê Coração. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por isso que mostrou para nós. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então ele mostrou, olha, eu não estou aqui para falar o que você quer. O Pai me enviou. O Pai é vivo. E eu faço aquilo, eu vivo a vida que está no Pai. Ó Senhor Jesus. Então, o Pai é vivo. Ele me enviou com a sua vida. E eu vivo por essa vida, eu vivo pelo Pai. Então, quem se alimenta de mim, tem que viver por mim. Ou seja, tem que fazer o mesmo que eu faço. Eu estou vivendo pelo Pai. Ó Senhor Jesus. Então foi o que Paulo mostrou. Eu não vim aqui com linguagem de sabedoria, com bajulação, com coisa motivacional, Senhor, com ideias, com filosofias. Eu vim aqui para mostrar o Espírito e o poder de Deus. Ó Senhor Jesus, para que a sua fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho é para a transformação da minha vida e da sua vida. Não é para fazer sinal e nem para deixar você mais bonitinho, mais sábio, mais inteligente. Ó Senhor Jesus. Paulo mostrou, olha, eu estou vivendo diante do Senhor. É o que precisa fazer. Viver de uma maneira que agrada o Senhor. O povo judeu se acostumou. Hoje tem muito povo cristão também que está aí, buscando milagre, buscando sinal. Senhor Jesus. E a gente, se você ler com cuidado o finalzinho da Bíblia,
você vai ver que a manifestação do anticristo, da besta, vai ser com sinais, milagres e prodígios. Vai enganar muita gente. Se você valoriza isso hoje, cuidado, para não ser enganado pelo inimigo. O inimigo também pode forjar sinais, milagres e prodígios. Ó Senhor Jesus. E os gregos estavam buscando sabedoria. Estavam influenciados pela sabedoria humana caída. Ficavam contendendo, discutindo. Vamos ver quem conhece mais, quem debate melhor, quem tem o melhor argumento. Não estamos aqui para argumentar, para convencer ninguém. Se o Espírito Santo não te convencer, quem sou eu para te convencer? Quem somos nós para te convencer? Senhor, você precisa pegar a palavra e ir diante do Senhor. Pessoas pegam os livros espirituais, leem, isso eu concordo, isso eu discordo, quero discutir. Se você não pegar essa palavra e ir diante do Senhor, eu não vou te convencer. Senhor Jesus. Aí ele mostrou para nós, os epicureus, os estoicos. Não, vive a sua vida, se preocupa só com as coisas dessa terra, você não vai prestar conta para ninguém. Não, 2 Coríntios mostra, importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo, para sermos julgados por Ele. Todos nós vamos começar, o juízo começa pela casa de Deus. Então nós precisamos estar muito atentos, o Senhor está nos usando, seja para bons exemplos, para maus exemplos, para escândalo. Por isso que Paulo fala que para ele parecia que Deus tinha colocado por último os apóstolos, porque os apóstolos estavam como um escândalo, como um lixo para o mundo, desprezados, menosprezados. Senhor Jesus, porque estavam buscando fazer a vontade de Deus. Quem quer viver piedosamente vai ser perseguido. Por isso está mostrando para nós, eu preciso ter uma base em Cristo, senão eu vou enfraquecer, vou desanimar, aí eu vou procurar aquilo que traz ibope, aquilo que vai agradar os outros, para ver se pelo menos eu consigo alguma coisa. Senhor Jesus, mas não, a gente precisa realmente ir diante do Senhor, atender a vontade do Senhor, não ser como esses que ficam só procurando filosofia, novidade, satisfazer o próprio ventre. Senhor Jesus, e acabou andando entre nós e também convencendo alguns que isso aí que é bom. Fulano, você está fazendo a vontade de Deus e você está aí todo preocupado. Eu estou fazendo isso e olha como é que eu estou feliz. Mas é um viver de aparência. Por isso que Paulo se revoltava, ele não aceitava essa condição no meio dos irmãos. Aquilo que era normal para eles, o apóstolo estava mostrando, isso não é normal na vida do cristão. A Bíblia mostra para nós, o normal para o mundo não é. Eu sempre falo isso. Se todo mundo está fazendo, você tem que no mínimo desconfiar. Nós precisamos ir diante do Senhor. A salvação completa de Deus que Ele deixou para nós em Romanos, antes de entrar em Coríntios, Senhor Jesus. É isso que vai nos faltar. Ir diante dEle, ver aquilo que Ele é a fé, não é obra. Senhor Jesus, é ir diante dEle, é tocar na sua realidade, não é ser superficial, é ter profunda experiência com Cristo, e não é nem por sinal, e nem por sabedoria humana. É pelo Cristo, e esse crucificado. Senhor Jesus, ou seja, aquele que veio como um ungido de Deus para cumprir a vontade de Deus. E até o final das consequências, fazer a vontade de Deus, custe o que custar. É esses que o Senhor está procurando hoje. Aqueles que realmente olham e veem o caminho de Deus é apertado, é estreito. Senhor Jesus, a porta é apertada, são poucos que acertam com ela. Mas larga o caminho, espaçoso. A porta é grande, é espaçosa, é fácil de entrar na perdição. Senhor Jesus. E Paulo fala até chorando que esses estão andando entre nós. Senhor Jesus, inimigos da cruz de Cristo. Destino é a porta larga, é a perdição. Senhor, deixaram de ser filhos de Deus? Com certeza não, ainda são filhos de Deus. Senhor Jesus, mas estão voltados para outras coisas, que o Senhor realmente nos dê coração, nos dê sabedoria, para a gente realmente tocar na palavra, viver no Espírito, buscar um profundo conhecimento de Deus, para a gente não ficar voltado para essas coisas, onde a filosofia humana está reinando, onde está influenciando. Senhor Jesus, levando a gente a ser idólatras. A gente não deve idolatrar Deus, mas deve ter um conhecimento íntimo, profundo, do Senhor, não só como o nosso Salvador, mas também como o nosso Senhor, aquele que nos guia, aquele que nos encabeça dia a dia em todas as coisas. Essa é a vida da igreja, um viver diante de Deus, de cada decisão, de cada item da nossa vida,
a gente coloca diante dele. Ele é o nosso guia, ele é o nosso cabeça, ele é o nosso tudo. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.